E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o prefeito da cidade de Macau, Túlio Lemos. Prefeito, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, obrigado, prazer estar aqui. Prefeito, pouco antes da gente começar essa entrevista, trazíamos aqui no Band Cidade a informação de que 44 prefeituras do Rio Grande do Norte zeraram a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios. Macau não está inclusa nessa lista, mas na verdade Macau está na lista de todas as prefeituras brasileiras que sofreram com queda de FPM. Como é que o senhor está conseguindo lidar com essa situação adversa, prefeito? Esse é um problema. Nós não zeramos porque Macau tem uma previdência própria. Geralmente isso aí é fruto de débitos com a previdência e aí eles bloqueiam diretamente. Mas nós enfrentamos problemas maiores que foi, o maior deles, por exemplo, foi a queda da receita regular que vinha. Macau teve um ápice de receita de 10 milhões por mês, depois caiu um pouco, os royalties era 3.500, 3 milhões e meio, 4. E aí o ano passado o que é que nós tivemos? Uma regularidade em 2010, em 2014, por exemplo, o royalties foi 37 milhões de reais. Nós recebemos em 2017 apenas 12. Então houve uma redução muito grande. O nosso royalties de 2017 todo ficou na faixa de 900 mil por mês. Esse ano já aumentou um pouco. Esse mês, por exemplo, recebemos 1,5 milhão. Então esperamos realmente aumentar. Mas a nossa média de receita em 2017 foi 5 milhões e 700. Para quem era um município com a projeção e toda uma estrutura para 10 milhões, 8 milhões, é uma dificuldade. A folha inchada, a estrutura do município projetada para esses recursos, né? Eu estava conversando inclusive hoje com a promotora, a gente foi apresentar um plano de saúde, mostrando justamente isso. A estrutura hoje de saúde, nós investimos mais de 30% na saúde, cerca de mais de R$1 milhão somente na manutenção de um hospital de urgência e emergência, que não é responsabilidade nossa, vamos dizer assim, não é responsabilidade do ponto de vista legal. Mas quando o município tinha esses recursos, essa quantidade grande de dinheiro, esse hospital era interessante manter. E a gente consegue manter hoje mesmo sem ter mais essa receita. Então, essa dificuldade do que tinha com muito dinheiro para o que tem hoje com pouco dinheiro, essa é a grande dificuldade. Mas todos os municípios estão vivendo uma situação de muita dificuldade. Por quê? Porque a receita, a União, ela repassa muitos encargos, mas não repassa os recursos provenientes para isso, para provisionar esses encargos. E isso aí fica muito difícil, porque o município recebe, você vai estar lá com o programa Saúde da Família. Pronto, a gente gasta mais de R$40 mil, recebe 10. Então você tem que manter um PSF funcionando. Como? A nossa estrutura somente com recursos humanos, de um PSF, nós temos lá cerca de 12. Só um custa R$41 mil. O valor todo que o governo federal... Pois é. Então ele manda 10 por mês, o governo federal. Se você fizer, por exemplo, a consulta de um especialista, o SUS paga R$10. Uma consulta de dermatologista, por exemplo, que a gente paga R$60. O SUS manda 10. Aí nós entramos com 50. Prefeito Túlio Lemos, o senhor falou sobre esse hospital de urgência e emergência. E Macau é uma cidade polo na região. O consórcio já está sendo implantado, o consórcio entre os municípios, e é alternativa, prefeito? É alternativa, mas não temos ainda. Tem a pactuação com alguns municípios, mas não temos ainda. Estou conseguindo, inclusive, com o governo do estado agora, um convênio para que a gente possa, isso não de forma direta ao hospital, mas para a saúde de uma forma geral, para ver se a gente consegue manter isso aí, porque é muito caro você manter uma equipe médica, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com SG, com toda uma estrutura funcionando 24 horas por dia e mais com medicamentos, com mais uma equipe de obstetrícia que nós temos também, de pequenas cirurgias eletivas. Então, isso tudo é muito caro. Olhe que nós pagamos mais barato em algumas situações do que muitas cidades, mas continua muito caro a saúde. Medicamento é muito caro, tudo é muito caro você manter e tem que ter. E se você for levar em consideração o que se recebe, no caso nosso de Macau, nós fazemos cirurgias de hérnia, de vesícula, de fimose, de hemorroide, de retirada de sinais, parto cesáreo, esterectomia, tudo isso aí no plantão, por exemplo, de 24 horas. Pagamos uma equipe médica toda. Não recebemos um centavo por essas cirurgias, todas bancadas pelo município. Então isso custa muito caro realmente. Prefeito Túlio Lemos, me chama a atenção quando o senhor disse que Macau tem previdência própria. E o senhor deve acompanhar vários municípios com uma previdência fragilizada. O próprio governo do estado está aí com um déficit de R$100 milhões. O modelo de previdência própria de Macau se mantém, prefeito? Não, deveria funcionar, porque a previdência, por exemplo, de Natal, ela é superavitária.
A do Estado também, tanto é que o governo foi lá tentar conseguir recursos. A Previdência... Agora que não é mais. Agora né? que não é mais. A Previdência própria, a nossa não. A nossa ela é deficitária. Ao longo dos anos vieram fazendo saques na Previdência. Por exemplo, nós encontramos agora recente pessoas que não é. A Previdência própria, ela só é para aposentar quem é realmente concursado, quem é do quadro de efetivo. A gente encontrou gente que não é do quadro, gente que era comissionado e foi transformada em aposentado. Então, isso hoje, nós pagamos ontem a folha dos aposentados, cerca de R$800 mil. Desse valor aí nós temos que ter um aporte de pelo menos 300 mil por mês. Quer dizer, um dinheiro que poderia ser usado em outra coisa. A gente usa para complementar a folha da Previdência. Então, hoje ela é deficitária, mas não tem o que fazer, pelo menos por enquanto. O senhor falou sobre queda nos royalties, uma queda de mais de 50%. Isso está comprometendo os investimentos que a Prefeitura faria, prefeito? Compromete, Ana Ruth. Por um detalhe, eu fiz uma campanha sem bater nos meus adversários, sem falar muito de política, falando em projeto. E, de certa forma, é uma grande frustração quando você chega e tem que ficar fazendo conta para pagar a folha do funcionalismo. Mas veja só, os royalties, era para ser um plus. E foi, realmente, essa receita foi um grande plus para o município. Nós tivemos aí, já fizeram contas de 700 milhões de reais, de R$1 bilhão ao longo aí de 2 décadas, né? E se você disser qual foi o legado disso tudo, apenas temos o asfaltamento da cidade. Não faço isso crítica aos meus antecessores, não. Mas é que os royalties, eles serviriam para você projetar a cidade para viver sem o petróleo no futuro, porque é uma riqueza finita, né? Então hoje a gente tem os royalties que não deixaram um legado e a gente precisa deles hoje. E hoje o que é que a gente tem? A gente utiliza, que é possível você pagar a contratação, por exemplo, a gente paga a contratação da cooperativa do hospital, paga com royalties. É possível se pagar, mas os royalties eram para ser uma receita plus, para você atrair investimento, transformar isso em desenvolvimento e, consequentemente, você ter novas receitas. Hoje o município de Macau tem uma média de 7 milhões de reais de receita, né? Se comparar, por exemplo, com o município vizinho ali, que é Guamaré, que eu sei que tem um diferencial por conta da refinaria, né? Aliás, o prefeito tem trabalhado bastante, Hélio Miranda, mas há um detalhe. Ontem nós recebemos 500 mil reais de uma cota do ICMS. Guamaré recebeu 5 milhões. Nós recebemos no ICMS total 1,5 milhão. O Guamaré recebe 14. A receita total de Macau é 7, Guamaré é 22, 20, 23. Então há uma disparidade muito grande em relação a essa situação do município. Lá a gente tem 100 mil de ISS, lá tem 4 milhões. Então há uma disparidade muito grande em relação ao município que tem 32 mil habitantes, lá tem 14. Né? Geograficamente falando também, a gente tem toda uma responsabilidade ali. Então é uma situação de dificuldade. Os prefeitos vivem em dificuldade. E eu, como jornalista, eu reclamava muito da luta dos prefeitos, que era equivocada. Eu falo das federações, que era equivocada em que sentido? É que eles lutavam por convênios, por repasses, por emendas. A gente conversou aqui com o prefeito da cidade de Macau, Túlio Lemos. Prefeito, muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Vou ficando por aqui, você fica agora com o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.